A paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9 está escrito: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Quando observo esse texto e esse contexto, percebo algo além do pecado de Adão e Eva. Eles entraram numa posição de vida a qual o Senhor não se agradou e que não era para eles. E as consequências da escolha deles, que foi em transgredir o mandamento que Deus deu a eles, as consequências foram terríveis, desde o constrangimento que eles sofreram, a repreensão do Senhor, as dores, as dificuldades e etc., as percas. E assim também acontece nos tempos de hoje. Da mesma forma, nós sofremos quando escolhemos o mal. Porém, o Senhor Jesus Cristo quer nos abençoar mais. Se quisermos mesmo ter as vitórias de Deus para a nossa vida, nós precisamos, a princípio, mudar a nossa postura para melhor no Senhor e entendermos que aonde nos encontramos hoje revela como estamos. Aonde estás? O Senhor perguntou a Adão. E da mesma forma é para nós hoje. Com isso, eu vendo essa pergunta do Senhor, me veio à mente 8 posições, a princípio, que muitas vezes nos encontramos e que não agrada ao Senhor de nos ver assim. E a primeira posição é que Deus não quer ver o seu povo se escondendo dele. Nós vemos que quando Adão e Eva pecaram, aqui diz que eles esconderam-se do Senhor. Adão, Eva, Caim e tantos outros se escondem. E se esconder é fugir de Deus. Muitas vezes não queremos aceitar a realidade nas nossas vidas, não queremos encarar os nossos próprios erros e nós muitas vezes optamos a viver assim, se escondendo de Deus, fugindo da face dele. Mas eu quero dizer que Deus, ele conhece tudo, é ele quem revela o profundo, é ele que revela o escondido, ele conhece aquele que está em trevas e com ele mora a luz. Ninguém pode se esconder de Deus para que ele não veja. O salmista, ele disse uma vez: para onde, Senhor, me fugirei? Da tua face, do teu espírito, da tua presença. Então, se esconder de Deus, fugir dele, para quê? Se somente ele é que pode nos abençoar e nos libertar. Uma segunda posição que o povo de Deus muitas vezes se encontra é na janela. E o que é uma janela? É uma brecha, é um meio de distração. Quando a palavra de Deus se refere à janela, não mostra bons exemplos, não. A começar, Davi, que ao invés de estar na guerra, pelejando com o seu povo, as guerras do Senhor, ele estava distraindo, descansando na janela, no terraço do seu palácio. E o que é que aconteceu? Ele viu Batseba, ele pecou, e ali trouxe terríveis destroços para a vida dele e para a família dele. Outro exemplo foi o jovem Eutico. Ele estava numa janela, ouvindo a palavra de Deus através do servo de Deus Paulo. Mas ali ele, de repente, sentado ali, ele adormeceu. E no que adormeceu, ele caiu do 3º andar e morreu. Então, quer dizer, estar na janela, biblicamente falando, significa distração. Quem está na janela da sua casa
é porque está observando alguma coisa, mas acontece que janela, espiritualmente falando, traz morte, traz distração, traz destruição. Nós, por exemplo, não devemos adormecer nas janelas de redes sociais, de páginas de internet indevidas nos tempos de hoje, não é? Isso traz muito destroço. Então, sair da janela significa sair da distração, daquilo que está chamando a nossa atenção e que não agrada a Deus. Terceira posição que o Senhor não se alegra de ver o seu povo, de ver ninguém, é quando estamos na beira do caminho. O que é na beira do caminho? É estar ali. Quem estava na beira do caminho, que era Bartimeu, a Bíblia diz que ele estava mendigando. E o Senhor não quer ninguém na beira do caminho, o Senhor quer dentro do caminho dele. E ele diz, este é o caminho, andai nele e não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Então, nós vemos que quem está na beira de caminho, Bartimeu estava mendigando. Quando a palavra de Deus também diz em Mateus capítulo 13, versículo 14, que a semente que caiu na beira do caminho, ela foi tragada pelas aves. Da mesma forma acontece com alguém que está na beira do caminho, que não está na presença de Deus, que não está no caminho dele, que só está ali como quem quer começar, mas não quer compromisso, não quer profundidade. Aí o que é que acontece? O mal pode tragar. Então está à beira do caminho ou fora do caminho de Deus, o mal vem e traga. O Senhor disse, muitos andam no caminho que eu não quero e isso me irrita. Isaías 65, do 1 ao 3. Uma quarta posição que muitas vezes o povo de Deus se encontra é no muro da indecisão. A indecisão significa o quê? Cochear em dois pensamentos, em duas direções diferentes, opostas. Um dia o povo de Israel foram convocados por Elias em nome do Senhor e ele dizia, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? E também o Senhor, quando se referiu à igreja de Laodiceia, ele disse, olha, se vocês fossem quentes ou frios, quem dera, mas vocês são mornos. E por vocês serem mornos, ou seja, por serem meio termo, então eu os vomitar-te-ei para fora, eu os rejeitarei. Então a inconstância, a indecisão diante de Deus só traz para nós a reprovação dele. Deus não quer o seu povo também longe dele, longe. Longe já pensamos e sabemos, é distância, é superficialidade, é também esfriamento. E Pedro, da Bíblia Sagrada, teve um momento da vida dele que ele estava longe, seguindo ao Senhor Jesus de longe. E o que é que aconteceu? Ele acabou apostatando da sua fé. Naquele momento, ele nega o Senhor 3 vezes. Então, quem está longe não vê profundidade. Quem está longe está distante de Deus. Quem está longe fica difícil de ter uma comunhão com Deus, porque Ele quer que nós nos aproximemos dele e não que estejamos longe dele, os nossos corações. Sexta posição que desagrada a Deus e que muitas vezes nos encontramos é na caverna. E o que é caverna? É estar estagnado, parado, de estadia, num confinamento. Elias estava na caverna em certo momento da vida dele. E ele estava angustiado, e quando o Senhor o visitou na caverna,
A palavra de Deus diz que Elias expressou ao Senhor a tristeza dele, a frustração, a dor, o medo de ser morto, que estava sendo perseguido, que somente ele era zeloso nas leis do Senhor, mas o Senhor olhou para ele e disse assim: o que é que você faz aí, Elias? Vai, se levanta e volta para o caminho. Então o Senhor quer que a igreja dele, o seu povo, nós, pratiquemos as boas obras que agradem a ele, que venhamos a sair do comodismo, a sair da superficialidade, a sair da estagnação e fazer para o Senhor alguma coisa de útil, alguma coisa que agrade a Ele, que traga a conscientização para outros de que Ele é o Senhor. O Senhor não quer o seu povo na caverna de travados, detidos pelo adversário, pela tristeza ou pelos problemas. A sétima posição que muitas vezes nos encontramos e que desagrada a Deus é quando estamos do lado de fora. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o coração e a mente delas está fora. E o que é estar fora? Excluído, isento, não conectado, não ligado, fora. Deus chama a muitos para a comunhão. O desejo de Deus para todas as criaturas da terra, todo ser humano, é que venham a ser filhos de Deus, venham a ser o quê? Ter comunhão com Ele. Mas muitos, quando são convocados, Senhor, eu estou casado, eu estou casada, eu trabalho, eu sou ocupado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho tempo, me tenha por exclusado, por excluído, me chame outro. E o Senhor não gosta quando estamos do lado de fora dos seus planos, da sua presença e nem da sua casa. Mateus 25 fala das 10 virgens. 5 foram para as bodas com o Senhor, com o Cordeiro, e 5 ficaram de fora, porque não se prepararam espiritualmente como Deus queria que elas se preparassem. Elas estavam vazias, distantes de Deus, e ali ficaram de fora. E o Senhor, Ele diz na sua palavra que um dia muitos ficarão de fora, e Ele diz, Apocalipse 22, 15, ficarão de fora os cães, que são o quê? Pessoas más, os feiticeiros, os idólatras, os abomináveis, os assassinos, e todo aquele que ama e pratica mentira, Ele vai dizer, fora! O Senhor não quer ninguém fora, mas haverá muitos que um dia, eternamente falando, ficarão de fora. E hoje estão fora, porque querem estar fora. E a 8ª posição que eu quero falar, que Deus não se agrada de ver o seu povo, é dormindo. Dormindo como? Desapercebido, despreocupados, alienados, embotados no entendimento, longe, adormecidos. O Senhor não quer isso para nós, o seu povo. Assim como no Getsêmani, o Senhor Jesus em agonia, prestes a executar o seu plano de sacrifício pelas nossas próprias vidas, e ele, naquele momento, ele foi olhar para os discípulos e todos estavam dormindo. A tristeza era tanta que eles estavam dormindo. E o Senhor olhou para eles e disse, por que vocês estão aí dormindo? O que é que vocês fazem dormindo? Levantem-se e orem para que não entrem em tentação.
a advertência também é para nós. Não durma espiritualmente. Procuremos por Deus. Vigiemos, que estejamos alertas, espiritualmente falando, permanecer firmes, acesos na fé, contínuos na fé, crescentes na comunhão com o Senhor. E para finalizar, eu quero dizer que aquele que se encontra na janela, saia. Aquele que está do lado de fora, entre pela porta estreita. O que está à beira do caminho, se firme no caminho do Senhor. O que está em cima do muro, decida-se o que você quer. O que está longe, Deus está chamando e dizendo, venha, venha à minha presença, venha. Eu quero ter comunhão com você, venha. Eu quero lhe revelar os meus mistérios, a minha vontade, venha. Eu quero te abençoar, eu quero te libertar, eu quero organizar a sua vida, venha. O que está na caverna, Deus está dizendo, o que é que você está fazendo aí? Perdendo tempo? Nós não devemos dar desculpas a Deus. A nossa função é se aproximar dele, orarmos, nos apartarmos do pecado, buscar a santificação, a paz com todos, estar no caminho dele, na presença dele, porque foi para isso que fomos criados para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Amém.